Olá, neste vídeo vamos resumir as várias definições de grafos e falar das matrizes associadas que são mais relevantes nesta teoria de grafos. Também se introduz o conceito de sequência gráfica e um algoritmo de teste destas sequências. Começamos por estes três desenhos, que é o exemplo de três tipos diferentes de grafos. À esquerda temos um grafo simples, significa que temos um conjunto de vértices, numerados aqui de 1 a 6, e um conjunto de ligações entre vértices. Dados dois vértices, ou existe uma ligação entre eles, desenhada por uma linha preta, ou não existe nenhuma ligação entre eles. Isto, então, um grafo simples. No meio, temos o que se chama um multigrafo, aliás, neste caso até um pseudografo, porque admite ligações múltiplas entre dois vértices e admite isto, que é uma ligação, uma aresta, digamos assim, entre o vértice 1 e ele próprio. Se não tivesse este lacete, se não tivesse, portanto, vértices com ligações a si próprios, seria chamado um multigrafo. E aqui, à direita, temos um chamado grafo dirigido, porque em vez de termos arestas que não têm nenhuma direção privilegiada entre vértices, temos setas entre cada dois vértices. Pode haver uma seta ou não, ou até podia haver mais do que uma seta, numa direção ou noutra, e também podia haver setas de um vértice para si próprio. Isto chama-se um grafo dirigido. Para tornar estas definições mais rigorosas, ou seja, que não dependam de um boneco, não é? de um diagrama, então usamos as seguintes definições. Um grafo vai ser um par de dois conjuntos, o conjunto dos vértices, que nestes exemplos estão numerados de 1 a 6, e o conjunto das arestas. No grafo da esquerda temos 7 arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No grafo do meio temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no grafo da direita temos outra vez 7. Portanto, isto são conjuntos finitos. E então, quando temos um grafo simples, vamos conseguir descrever rigorosamente ou matematicamente, se quiserem, uma aresta como sendo, uma aresta alfa, não é? Como sendo um conjunto de dois vértices, não é? Porque para o grafo simples, cada aresta corresponde precisamente a dois vértices, e corresponde a dois vértices de forma única, não é? E, portanto, podemos pensar que o conjunto das arestas é um subconjunto do conjunto das partes do conjunto V constituídas por dois elementos, ou seja, o conjunto das arestas é um subconjunto do conjunto dos subconjuntos de V, não é? Com cardinalidade 2. Um multigrafo, para um multigrafo podem-se admitir arestas diferentes que ligam os mesmos dois vértices. Por exemplo, aqui neste caso temos duas arestas a ligar o vértice 2 ao vértice 3 e duas arestas a ligar o vértice 3 ao vértice 4. E, portanto, matematicamente podemos considerar que temos uma aplicação entre o conjunto das arestas e o conjunto das partes de V com cardinalidade 2. Os subconjuntos de V com cardinalidade 2. E quando temos duas arestas ligando os mesmos dois vértices, vemos então que esta função não é injetiva, porque corresponde a duas arestas diferentes, α1 e α2, o mesmo subconjunto de vértices, que é o mesmo, os mesmos dois vértices, está bem? Para definir, podemos então também definir um pseudografo, que é o que admite lacetes, ou seja, para cada aresta temos ou um par de vértices ou um único vértice, ou seja, ou um único vértice ou um par de vértices. Hipótese, no caso que temos um único vértice, podemos considerar que φ de alfa é apenas um vértice. Portanto, neste caso, o φ desta aresta vai ser simplesmente o vértice 1. E, finalmente, temos a definição de um grafo dirigido. Cada aresta é uma aresta orientada, ou seja, podemos matematicamente definir isto como sendo uma aplicação que a cada aresta faz corresponder um par de vértices
ordenado, um par ordenado de vértices, V, W, em que o primeiro elemento desse par é o início e o segundo elemento é o fim da seta, né? que corresponde ao grafo dirigido, está bem? E assim fica definida a noção de grafo, não é? Se bem que, obviamente, diagramas diferentes podem corresponder ao mesmo grafo, se, por exemplo, nós trocarmos a ordem dos números. Simplesmente fizemos uma bijeção entre os vértices, não é? E mantivemos todas estas ligações, o grafo vai-se considerar como equivalente ao primeiro, está bem? Mas antes disso, vamos ver algumas definições. A primeira definição simples é que vamos considerar cada aresta, os dois vértices que estão associados num grafo simples chamam-se os extremos da aresta. No caso do multigrafo e no caso do grafo dirigido também se podem chamar os extremos, só que com pequenas variações, claro, o princípio e o fim, os extremos podem ou não coincidir. E dizemos também que uma aresta incide em V em alfa. Quando uma aresta tem um só vértice incidente, diz que se incide em V, não é? Portanto, a aresta incide em geral em dois vértices, mas pode no caso dos pseudografos incidir no mesmo vértice, e também se diz que incide no vértice de início e no vértice de fim, quando temos num grafo dirigido, não é? Ok, vamos chamar ao grau de um vértice, não é? A cardinalidade das arestas que incidem nele. Por exemplo, neste grafo da esquerda, temos que o grau do vértice 1 é 2, o grau do vértice 2 é 3, porque há 3 arestas que incidem no 2, o grau do vértice 5 também é 3, e, por exemplo, o grau do vértice 6 é só 1, porque há só uma aresta que incide no vértice 6. Da mesma forma, pode-se definir o grau de um multigrafo ou de um pseudografo. Para um grafo dirigido, vamos ter que definir o grau de incidência, ou seja, vamos ter que dividir nos graus de entrada e graus de saída. Por exemplo, aqui, para o 2, vamos dizer que o vértice 2 tem 2 graus, tem o grau 2 de entrada e o grau igual a 1 de saída. Já o grau 1, por exemplo, só tem grau de saída e o grau 6 só tem grau de entrada. O grau de saída do 1 é 2 e o grau de entrada do 6 é 1. Está bem? É mais ou menos, são as definições intuitivas, está bem? Então, vamos ver as matrizes associadas aos grafos. Portanto, quando temos um multigrafo, vamos começar com o caso do multigrafo, que é o mais simples. Quando temos um multigrafo, temos uma matriz de incidência, que é uma matriz com tantas linhas quantas as arestas e tantas colunas quantos os vértices. Há convenções diferentes na literatura, mas aqui para esta disciplina vamos pôr os vértices nas colunas e as arestas nas linhas, porque tem importância em particular para o algoritmo Google, mesmo que se calhar não vamos conseguir chegar a essa parte da matéria. Para mim é bom haver uma notação que fique consistente com várias partes da matéria, não é? Possível. Ok, então vamos dizer que o MIJ, a entrada IJ da matriz de incidência vai ser 1, se o αi, a aresta αi, incide no vértice VJ. E vai ser 0 se não incide. Está bem? Portanto, é simplesmente uma matriz de 0 e 1. Que não é uma matriz quadrada necessariamente, porque o número de arestas não tem que ser igual ao número de arestas. Temos agora também a matriz de adjacência, que é uma matriz quadrada simétrica, n por n, em que n é, como dissemos, o número de vértices. Esta matriz vai ser igual a K se VI, o vértice VI e o vértice VJ estão ligados por K arestas. Portanto, novamente, vai ser uma matriz de zeros e uns se for um grafo simples e tem números não negativos se for um multigrafo. Notem então que vai ser 0 se I for igual a J, ou seja, na diagonal esta matriz é 0. Finalmente temos a matriz de valência ou matriz de grau, que é uma matriz diagonal, cujas entradas na diagonal são precisamente os graus de cada um dos vértices. O grau do V1, o grau do V2, etc. É o grau do Vn e dIj é 0 fora da diagonal. Portanto, temos o seguinte teorema que, dado um multigrafo, temos esta relação entre as várias matrizes. A matriz de incidência transposta vezes ela própria
é igual à matriz da adjacência mais a matriz do grau. Para ver isto, vemos que isto é um esquema simplificado da matriz de incidência, em que temos aqui a linha, a coluna, a coluna I e a coluna J, com uns, não é? Os zeros, e vamos ver que quando pomos essa matriz transposta, vamos fazer como se fosse um produto interno, não é? E como a matriz de incidência tem tantos uns na coluna I quanto o grau do vértice VI, não é? Vamos ter precisamente BI nessa entrada, depois de fazermos este produto, DJ na entrada JJ, não é? E vamos ter na entrada IJ uma soma de uns que aparecem na coluna I com uns que aparecem na coluna J, e isso são precisamente as ligações entre o vértice VI e o vértice VJ, e portanto temos esta relação. É claro que vocês, por favor, vejam isto com um bocadinho mais de detalhe, que está nas folhas ou até na internet, mas não é complicado, e por isso vamos fazer um exemplo